Oi gente, tudo bom? Mais uma vez eu vim aqui me comunicar com vocês e falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os dias eu faço questão de ler o Evangelho segundo o Espiritismo e eu abro, como sempre, uma página aleatoriamente, né, numa página qualquer, e geralmente vem uma mensagem muito bacana. Geralmente não, todas as vezes vem uma mensagem muito bacana. E a de hoje foi uma coisa muito interessante, porque eu abri exatamente uma coisa que eu estava pensando, porque muitas vezes a gente se questiona, né? Amar os nossos inimigos, né? Se reconciliar com nossos adversários, isso é uma coisa muito difícil para muita gente. A gente é muito orgulhoso e muitas vezes a gente fica pensando, meu Deus, eu vou perdoar aquela pessoa que me fez tanto mal, ou então eu vou pedir perdão por uma coisa que eu acho que não devo, que não... Isso é por orgulho, né? Porque muitas vezes a gente sabe que está errado, mas a gente não quer dar o braço a torcer, porque a gente é danado de renitente nas coisas erradas, né? Nas coisas que não prestam, e muitas vezes a gente tem um ponto de vista que é extremamente equivocado. O bem é o bem, gente. O bem tem que ser feito e acabou. O mal é o mal e o bem é o bem. Não existe ponto de vista para isso. Tá certo? Então tem aqui, ó, reconciliar-se com os adversários. Então tem aqui, ó, reconciliar-vos o mais depressa com o vosso adversário enquanto estáis com ele no caminho, a fim de vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Isso é de Mateus, né, capítulo 5, versículo 25 e 26. Então os Espíritos explicam aqui, ó, há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente, com o seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservam rancor. Por isso o provérbio que diz, morto o animal, morto o veneno, é falso, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para o atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses, em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse caso a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles sobretudo que apresentam uma certa gravidade como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Né? Quer dizer, cada um está construindo a própria vingança, né? Quer dizer, a vingança que vai ser feita contra si próprio. Né? Então, todo mundo constrói a sua vingança, ninguém é santo. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou que, se não o fizeram, por terem faltado com outras coisas, como a indulgência, a caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista de sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de dissensões, todas a causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio de um inimigo obstinado nesse mundo pode-se fazer um amigo. Então, quer dizer, todos os obsessores podem se tornar nossos amigos. Eu já falei isso até em outra comunicação. Pelo menos coloca o bom direto ao seu lado, né, ou do seu lado. E Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas é evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Aí nos remete ao livro Ação e Reação, que o Dejan está estudando, e nós estamos estudando com o Dejan lá no grupo de estudos espírita Chico Xavier, nas sextas-feiras, todas as 8 horas, para quem queira se integrar ao nosso estudo do Ação e Reação. Mas é muito interessante porque a causa e efeito, diferente da lei da ação e reação, que é a terceira lei de Newton, que fala que um corpo A exerce uma força sobre o corpo B, que troca essa força, ou então que retorna essa força da mesma forma em sentido contrário, né, ou então com a mesma força,
A causa e efeito é diferente, né? Que se a gente pratica o bem, a gente recebe um bônus por isso, né? Então, a misericórdia divina, as leis divinas, faz com que todas as coisas funcionem de uma forma diferente. Não vai ser, talvez, pago, ou então ser essa reação acontecer na mesma proporção, pode ser minimizada, exatamente o próprio Chico diz isso. Veja só aqui, ó, justiça e misericórdia, você veja aí a misericórdia divina como é. Toda vez que a justiça divina nos procura para acertos de conta, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. É isso Chico Xavier falando por intermédio, quer dizer, Emmanuel falando por intermédio de Chico Xavier, e Chico Xavier também dando a palavra dele, a sua opinião sobre o caso. Mas é muito interessante, porque isso é uma grande verdade. E aí eu tenho um outro livrinho aqui chamado Atenção, né, de Chico Xavier também, por Emmanuel, né, são várias indicações de Chico, e ele diz assim, ante o ofensor, né, na página 75, desse anti-ofensor, ele diz o seguinte, olha, aquele que nos fere terá assumido aos nossos olhos a afeição de inimigo terrível. No entanto, o divino mestre que tomamos por guia de nosso pensamento e conduta, determina venhamos a perdoá-lo 70 vezes 7. Então, veja só, e ele diz ainda, olha, por outro lado, as ciências psicológicas da atualidade absolutamente concordes com Jesus asseveram que é preciso desinibir o coração de quaisquer ressentimentos e estabelecer o equilíbrio da governança de nossas potências mentais a fim que a tranquilidade se nos expresse na existência em termos de saúde e harmonia. O que significa dizer, gente, que muitas vezes a gente pensa que é só uma questão de crença, mas não é científico também. Todas as vezes que a gente perdoa e que pede perdão ao outro, a gente transfere energia positiva para a gente deixa de ter aquelas culpas normalmente que nos arrastam, que nos dominam, que nos coloca para baixo. Então, na realidade, todas as vezes que a gente faz a ponte da reconciliação com nossos inimigos, nós estamos nos livrando das maiorias das depressões, dos problemas que nós temos. Quando nós trabalhamos pelo bem, como o Chico falou, a misericórdia divina trata de suspender os pagamentos por tempo indeterminado, né? Se nós temos que pagar de alguma forma, e nós temos que pagar, nós sabemos disso, mas quando nós trabalhamos por bem, nós começamos a fazer nossa reforma interior, nossa reforma íntima, as coisas são muito mais fáceis, entendeu? Então a gente sente isso, isso é energético, é evidente, está muito na cara, todo mundo que vive o bem, que pratica o bem, sente isso como retorno. Que é exatamente essa facilidade, a gente consegue encarar os problemas de uma forma muito melhor. Todas as vezes que a gente age com misericórdia, quando a gente não é maledicente, né, ficar falando dos outros, conversando coisinha para lá e para cá, criando situações, a gente afasta essa obsessão, a gente afasta esse ofensor, a gente afasta essa pessoa que não é nada mais, nada menos do que pessoas que nós ofendemos no passado, gente. Não são demônios, né? Quando a gente é tomado por uma obsessão, nós é que criamos essa situação. A gente tem que se responsabilizar, né? E muitas vezes esse ofensor, se a gente pede perdão, se a gente tenta se reconciliar o mais rápido possível, né, através do bem, através de coisas positivas, esse ofensor, esse obsessor termina se transformando em nossos amigos, os nossos defensores espirituais também. Então nós transformamos o inimigo em amigo. Então é fundamental que a gente pense nisso e vibremos para o bem, em prol do bem e sempre pedindo perdão, sempre perdoando também, né? É divino perdoar e isso é fantástico, dá uma energia maravilhosa para você e você vai ser muito feliz, pode ter certeza disso. Nós seremos muito felizes. Um beijo no coração de vocês e até a próxima comunicação. Valeu!